Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja com sua família. Esta é uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Nova Vista, aqui em Belo Horizonte, no nosso estudo bíblico de quinta-feira. Hoje nós não teremos a continuidade do estudo vocacionados. Nosso irmão Joeliano está em viagem, então nós vamos quebrar aquela sequência, vamos dar um estudo aqui fora da temática que vem sido abordada às quintas-feiras. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, retomaremos lá o estudo sobre o tema vocacionados. Nós vamos começar esse tempo aqui com uma palavra de oração e logo depois lerei o texto a partir do qual farei aqui uma reflexão com os irmãos. Deus bendito, muito obrigado pela noite desse dia. É um dia de feriado, nós ainda enfrentamos o confinamento, as consequências desta pandemia, mas nós estamos confiantes no Senhor, de que Tu nos auxiliarás, como já o tens feito, para atravessarmos esses dias maus, dias difíceis, e sairmos vitoriosos. E mais do que isso, Deus, aproveitando esta ocasião, essa calamidade, para apresentar ao mundo um fiel testemunho de Jesus Cristo. Nesse sentido, eu venho pedir ao Senhor o Teu auxílio para esse estudo bíblico. Sabemos que a Tua palavra é a verdade, as Sagradas Escrituras são o instrumento do Senhor para nos comunicar a Tua vontade, onde nós baseamos a nossa fé, de onde nós derivamos as nossas práticas. Por isso, Senhor, que ao estudar a Tua palavra, ela cria em nós o caráter mais aproximado de Cristo, que ela santifique a nossa vida e nos estimule a testemunhar da graça do Senhor Jesus. É no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Convido a você que está recebendo aí essa transmissão, que abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. O nosso estudo vai acontecer aqui baseado na leitura de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, dos versículos 13 a 21. A palavra do nosso Deus diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Estou aqui tomando aqui uma ocasião que levou Jesus a ensinar por meio de uma parábola. Dos nossos cultos de quinta-feira
os cultos do Projeto Longa Vida, eu vinha já desde o ano passado trazendo mensagens baseadas nas parábolas de Jesus. Então quero aqui aproveitar que é uma quinta-feira, que nós não estamos, infelizmente, podendo realizar os cultos do leite, né, do Projeto Longa Vida, para retomar aí essa meditação, as meditações, no caso aqui especificamente uma meditação sobre uma parábola do Senhor Jesus. As parábolas foram os meios que Jesus usou de comunicação que tinham dentro dos propósitos dele o propósito de marcar na mente das pessoas imagens de cenas simples, mas carregadas de profundo significado. Quando nós lemos as parábolas que Jesus contou, nós percebemos que elas têm essa característica em comum. Em geral, as palavras usadas por Jesus são palavras muito simples. São geralmente retratos que seriam facilmente imaginados, até mesmo por uma criança. Se você conta uma parábola para uma criança, usando aí o linguajar apropriado, né, a linguagem apropriada, essa criança não terá dificuldades de imaginar o cenário. Especialmente para o público da época ao qual Jesus se dirigiu. Na nossa época, né, nos nossos dias, a dificuldade está no fato de que nós temos uma cultura bastante urbana. Nós não somos mais um público majoritariamente rural, como era a realidade dos dias de Jesus. A maioria das pessoas tinha um contato muito direto com a produção, com a terra. A maioria deles trabalhava diretamente ou com a agricultura, ou com a pecuária, ou com a pesca, né? Alguns discípulos de Jesus eram pescadores, foram chamados por Jesus exatamente enquanto cumpriam o seu trabalho, né? Exerciam a sua profissão. Então nós temos... o telefone de casa aqui tocou, você pode deixar que vai ser desligado. Nós não temos mais essa realidade assim tão viva para nós. Então, alguns aspectos escapam a nós porque nós não temos mais essa criação, esse contato, essa cultura. Mas mesmo na nossa cultura urbana, nós podemos imaginar esses cenários, né? Estão acessíveis a nós as imagens. São palavras simples que podemos facilmente entender o sentido delas. Nós também temos uma dificuldade de entender as parábolas, muitas vezes, não pelas palavras em si, mas porque nós deixamos de perceber o contexto no qual essas palavras foram proferidas. A intenção de Jesus ao entregar essas mensagens. Jesus mesmo falou que, quando indagado pelos seus discípulos, num outro momento, quanto ao por que ele ensinava as multidões por parábolas. E Jesus vai resgatar um texto lá de Isaías dizendo, olha, para que eles ouçam e não entendam. Isso é uma curiosidade, né? De certa forma, Jesus, ao contar as parábolas, não o fazia com a intenção de que eles entendessem tudo de forma imediata. Há algo a mais escondido na simplicidade das palavras que só chega de fato ao nosso conhecimento por uma iluminação do Espírito Santo de Deus, que nos dirige a toda a palavra de Deus. Ou seja, não dá para entender uma parábola propriamente se você não entender a missão do Senhor Jesus, o propósito dele. Isso é importante ter em mente para a gente entender que parábolas não são como, por exemplo, ditos populares, frases de sabedoria popular, que, independente da pessoa que as profere, podem ser compreendidas. Nós temos muitas pessoas nos nossos dias que trabalham com orientação vocacional, com aconselhamento de pessoas, ajuda de pessoas, são motivadores, né, pessoas que trabalham com motivação. E, geralmente esse tipo de profissional
faz muito uso de frases de efeito, de histórias ilustrativas. E no caso desses profissionais, essas frases, essas histórias contadas, esses textos de efeito, essas falas de efeito, elas podem ser entendidas independente da pessoa que as profere. Se ele é um bom comunicador, ele consegue causar o efeito que aquelas histórias têm. Elas têm a intenção de causar. Mas o mesmo não funciona com as parábolas de Jesus. Você não pode entender essas parábolas como uma mera historinha que vão trazer motivação para a sua vida, que vão trazer algum tipo de orientação, de sabedoria pontual. Não, as parábolas de Jesus, elas estão todas elas relacionadas com a missão de Jesus. Missão essa que é trazer o reino de Deus a nós, através especialmente da sua encarnação, do seu sacrifício na cruz, a sua ressurreição e ascensão. Essas parábolas são entendidas no contexto do reino de Deus. Por isso, boa parte dessas parábolas até começa com essa expressão. Jesus usa: o reino dos céus é semelhante a... Então, muitas parábolas, não todas, como é o caso dessa aqui que li, elas já anunciam que, de alguma forma, aquelas palavras simples, elas comunicam algo do reino de Deus. E, curiosamente, a maioria das parábolas sequer menciona o nome de Deus. Algumas apenas nessa expressão, né? Reino de Deus, ou no caso como está lá registrado no Evangelho de Mateus, reino dos céus. Então essas parábolas nem sequer fazem discursos teológicos elaborados sobre a pessoa de Deus, sobre o ser de Deus, enfim, mas são parábolas que, na sua aparente simplicidade, elas estão comunicando algo poderoso, justamente porque cada item ilustrado na parábola está relacionado com um valor importante do reino de Deus, com algo que o reino de Deus, em Jesus Cristo, vem realizar, vem cumprir em nosso meio. É o caso aqui dessa parábola. Algumas parábolas Jesus contava de forma espontânea, né? Ele encontrava-se com grandes multidões, encontrava com um grande público, então ele parava ali naquele momento e então começava a ensinar as multidões por parábolas. Mas algumas outras parábolas, elas aconteciam porque elas, devido a algum tipo de provocação, alguma circunstância, alguma fala, alguma pessoa vinha a Jesus trazendo alguma questão, e isso provocava Jesus a dar uma resposta. E uma resposta que contemplasse não apenas a questão propriamente provocada, mas uma resposta que servisse de instrução para os seus discípulos. Então, é o que acontece aqui com esta parábola. Jesus estava ensinando seus discípulos, ensinando no meio da multidão. De repente alguém lá no meio do nada levanta a mão e pede uma ajuda ao Senhor Jesus. Isso não é incomum. Isso não foi incomum durante o ministério de Jesus. A gente vê Jesus, no meio do seu ministério, ser assaltado, por assim dizer, com pessoas pedindo a ajuda de Jesus. Houve uma circunstância aí, lembrando, né, alguns casos, Jesus chegando num certo lugar, de repente chega um homem chamado Jairo, o principal líder aí da sinagoga daquela cidade, dizendo: Jesus, me ajuda, minha filha está para morrer, preciso da tua ajuda agora. E Jesus caminha com aquele homem, no meio do caminho, inclusive, a jornada é meio que interrompida provisoriamente, porque Jesus para e diz: alguém me tocou aqui. E todo mundo fica assustado, diz: como assim, Senhor? Alguém te tocou? Eu senti de mim sair poder. De repente aparece uma senhora que há 12 anos sofria de uma hemorragia incessante, e ela creu no seu coração de que se ela tocasse Jesus, ela seria curada, né? E de fato foi. Então isso foi interrompido duplamente nessa história, né? Foi acessado duplamente. Uma de forma explícita, através da necessidade do chefe da sinagoga, outra de forma escondida, mas inicialmente escondida, né? Depois denunciada pelo próprio Senhor Jesus.
José é buscado das mais diferentes formas, né, maneiras. Como, por exemplo, quando um grupo de amigos leva um homem paralítico até onde Jesus estava ensinando, dentro de uma casa. Não havia como chegar onde ele estava, porque a multidão estava tomando todo aquele lugar, a porta era inacessível. Eles subiram com aquele homem até o telhado, foi o recurso que eles encontraram, abriram o telhado e desceram aquele homem até Jesus. E ele vai dizer para aquele homem, vai, a tua fé te salvou. E muitos vão blasfemar, vão criticar Jesus, dizendo que ele está blasfemando, porque só Deus pode perdoar pecados. E Jesus vai falar, de fato, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu digo a este homem, né, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem foi curado, como um sinal de que, de fato, Jesus, como o Filho de Deus, tem, e só ele tem, de fato, autoridade para perdoar pecados. Então Jesus, nós estamos acostumados a ver Jesus sendo procurado, interpelado, buscado e em geral ele concedendo, ele dando atenção, concedendo aquilo que as pessoas estavam buscando. Mas há algumas situações em que pessoas se levantam no meio do ministério de Jesus, se levantaram no ministério de Jesus, o buscaram, mas não tiveram a resposta que aguardavam. Em geral, esses eram os publicanos, os fariseus, os saduceus, né, os religiosos. Em geral, quando eles vinham para Jesus com algum tipo de questão assim, eles recebiam uma resposta dura da parte de Jesus, uma resposta que denunciava as más intenções do coração deles. Em geral era assim. Então Jesus era procurado por pessoas que tinham necessidades reais e que tinham fé em Jesus, criam no que ele podia fazer, como Jairo, como a mulher com fluxo de sangue, como o paralítico e os seus 4 amigos, como outro exemplo também, o cego, estava lá no meio do caminho e ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então são casos de pessoas que se dirigem a Jesus com fé nele. Mas há os casos de pessoas que se dirigem a Jesus com interesses escusos, interesses maus. Era geralmente o caso dos fariseus. E é o caso desse homem relatado aqui no texto. Nós não sabemos praticamente nada dele, nem sequer o seu nome é mencionado. Ele só aparece aqui nesse contexto. E ele faz uma solicitação que Jesus rejeita. Ele não atende a essa solicitação. Qual era a solicitação dele? Ele pede, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Então aquele homem chega para Jesus com uma questão legal. Pai dele havia falecido, os pais falecido. A herança foi deixada. Há pelo menos 2 irmãos envolvidos na questão. E parece que um deles se apropriou ou de tudo, o que tudo indica, né? Ou pelo menos de uma parte indevida. Ou seja, a partição dos bens não foi bem realizada segundo a perspectiva desse homem que se apresenta a Jesus. Nós não temos a presença do irmão contestando ou se justificando. Nós não sabemos exatamente se de fato a causa desse homem era justa em si, se de fato havia acontecido essa apropriação indevida, ou se aquele homem estava contestando a estipulação do pai. Portanto, lembrar que era uma cultura em que, em geral, os filhos mais velhos, o filho mais velho, o primogênito, ele tinha certos privilégios em relação aos demais filhos. Algo da cultura desde o Antigo Testamento, a gente vê isso, né? Havia uma bênção específica para o filho mais velho, havia o dever de administrar os negócios do pai quando o pai falecesse, que geralmente cabia ao primogênito. Nos governos reais, né, em geral, houve exceções, houveram exceções, mas em geral, né, o que se esperava era que o filho mais velho herdasse o trono do pai, se ele fosse um rei. E talvez fosse essa reclamação desse filho. Não fala se ele era o mais velho, se ele era o mais novo, né? Fala que a repartição
não lhe agradou, não foi a seu contento. Não fala também se ele já havia apelado às autoridades que cuidam disso. Provavelmente sim. Talvez ele já tivesse esgotado todos os meios legais para resolver a sua questão. Tivesse ido aos juízes, né? Havia instâncias, havia uma justiça que deveria funcionar e avaliar esse tipo de causa. E talvez ele já tivesse esgotado essas instâncias. E ele viu Jesus uma oportunidade de ser alguém que pudesse resolver a questão dele. Bom, contrariando ali a sua expectativa, Jesus não atende ao que ele estava pedindo. A resposta de Jesus é: mas Jesus lhe respondeu, versículo 14: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus está dizendo, esse não é o meu papel, essa não é a minha função. Eu comentei, creio que foi no domingo passado pela manhã, algo que eu já tinha comentado também em outros momentos na igreja, de que é algo que me admira em Jesus, né, no relato que é feito das interações de Jesus com as pessoas, é de que ele não se sujeita a agendas que são externas à sua missão, que estão fora da sua missão. Jesus é retratado nos evangelhos como aquele que está determinado a cumprir todo o plano do Pai, tudo que o Pai planejou. E ao redor de Jesus, outras pessoas, né, que estão ao redor dele, por vezes querem colocar Jesus numa posição, numa função que não condiz com essa missão. E toda vez que isso acontece, Jesus ele toma atitudes, ele tem posturas que quebram essas expectativas. Por vezes isso vem de declarados inimigos, por exemplo, quando os inimigos, né, os fariseus pediam sinal dos céus. Manda um sinal dos céus para provar que é o Senhor. Jesus fala, nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem na terra. Então Jesus já apontava para a sua ressurreição, para o seu sepultamento, para a sua morte, seu sepultamento, e para a sua ressurreição. Esse é o sinal. Jesus poderia facilmente atender aquele desafio e de fato fazer chover fogo dos céus ou qualquer outra manifestação. Mas o grande sinal é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, ele não segue a agenda religiosa daqueles homens. O apóstolo Paulo, de forma belíssima, vai comentar sobre isso lá no início da sua primeira carta aos Coríntios, a uma igreja que tinha fascínio tanto pela ideia de poder quanto pela ideia de sabedoria. Eram 2 temas que fascinavam os membros daquela igreja. Eles culturalmente foram formados para buscar essas coisas, para dar muito valor a poder e dar muito valor à sabedoria. Manifestações externas de poder, discursos belos, cheios de palavreado sábio, filosófico. Eles tinham essa predisposição. Aí Paulo diz, olha, o evangelho que eu preguei para vocês não é nada disso. Os judeus, eles pedem sinais, estão procurando poder, os gentios buscam sabedoria, mas eu prego a Cristo. Cristo é o poder de Deus e Cristo é a sabedoria de Deus. E ele é exposto, o poder de Deus e a sabedoria de Deus são expostos na pregação simples do evangelho. O centro, o foco é o evangelho. Então Paulo está dizendo, eu não estou aqui o tempo todo para fazer sinais, maravilhas, ou fazer discursos bonitos, elaborados. Eu estou pregando Jesus para vocês, Cristo para vocês. E Paulo tinha consciência que essa pregação simples do evangelho frustrava tanto um grupo da igreja quanto o outro. Frustrava, por um lado, o grupo que era judaizante, ou judeu, mais ligado ao judaísmo,
porque era sem demonstração de poder, frustrava o grupo pagão da igreja, que era o maior, inclusive, né? mais numeroso, porque não vinha com aquele discurso cheio de sabedoria ao qual eles estavam habituados. Era uma mensagem simples. No entanto, esse é o poder de Deus e essa é a sabedoria de Deus. É o Evangelho do Senhor. Então, Paulo estava simplesmente reproduzindo no seu ministério como plantador de igrejas, como apóstolo de Cristo, como aquele que representava e testemunhava da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, aquilo que era vivido pelo próprio Senhor Jesus ao longo do seu ministério. Durante a sua vida, durante o seu ministério. Ele vivia isso. Ele veio para cumprir a agenda de Deus, a agenda do Pai. Ele veio aqui para cumprir a missão que o levaria para a cruz. Então ele tem toda a liberdade, Jesus sente toda a liberdade para frustrar essas ocasiões que tentam aprisioná-lo. Que vem, como eu falei, vinha às vezes dos inimigos. Vinha às vezes dos próprios discípulos. Houve uma ocasião que Jesus tinha feito curas maravilhosas, curou inclusive a sogra de Pedro de uma febre, de uma possível infecção que ela tinha tido ali, curou a porta da casa deles ali, várias pessoas, mas passou ali a noite, chegou a manhã, procuraram Jesus para todo lado, não o achavam, e de repente o acharam num lugar isolado, para o qual ele tinha ido ainda de madrugada para orar ao Pai. E eles chegam lá: Jesus, o senhor está errado, porque tem um tanto de gente lá esperando pelo Senhor, esperando para ver aqueles mesmos milagres. Aí eles falam assim: não vamos voltar, nós vamos daqui, vamos para outros lugares. Porque assim cumpre realizar o propósito do Pai. Então Jesus não estava nem sequer preso à agenda dos seus discípulos, à agenda até mesmo dos seus familiares. Houve uma ocasião em que Jesus estava lá também pregando e tal, alguém chega para ele e fala assim: Senhor, estão lá fora a tua mãe e os teus irmãos e querem ver-te. Conforme diz o Evangelho de Marcos, eles não queriam apenas ver Jesus, mas de alguma forma limitar o seu ministério. Os irmãos até achavam que Jesus estava doido, tinha perdido a razão. E Jesus responde assim: mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aí ele olha em redor assim: são esses. Porque aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, essa é minha mãe, meu irmão. O que ele está dizendo mais uma vez não estou aqui para atender essa agenda. A minha agenda é a agenda do Pai. Então ele, mais uma vez, nessa história, o que vai ocasionar, o que vai dar a ocasião para que Jesus conte essa parábola, é uma circunstância como essa, em que Jesus ele quebra uma expectativa. Como eu falei, eu não saberia dizer, ninguém saberia dizer se a causa desse homem era justa em si mesmo. É até possível que sim. É até possível que de fato ele tenha sido alvo de uma injustiça. De que o seu irmão tenha se apropriado de mais do que lhe era direito, deixando esse outro irmão numa situação mais difícil. Isso é possível. Mas o que Jesus analisa aqui, o que ele vai tratar aqui, não é da causa em si daquele indivíduo, mas de algo mais profundo, que são as motivações que podem nos levar a ter certas posições. Muitas vezes uma causa em si ela é certa, mas às vezes as motivações que nos levam a tomar certas medidas, elas nos levam para ações que não vão glorificar a Deus, que é o nosso propósito maior em tudo. Inclusive uma causa legal. Aqui está se tratando de uma causa de justiça, como eu falei, uma causa legal. Jesus não fala assim: traz aí a sua causa, vamos analisar aí a situação, vamos fazer uma acariação, colocar você com seu irmão aqui, vamos ver quem é que tem razão, quem é que não tem, vamos entrevistar todo mundo, pegar testemunhas para ver como é que foi feita essa partilha, vamos pegar o testamento do pai, vamos analisar. Poderia ter tomado todas essas medidas, que normalmente a justiça daqueles dias assim faria. Mas Jesus fala assim: eu não sou juiz, eu não vim com essa missão. Tem autoridades para fazer isso.
Mas ele vai, logo em seguida, depois disso, ele vai virar para os seus discípulos e falar assim, versículo 15, né? E lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então Jesus ele direciona não essa palavra não apenas aquele homem, aquele indivíduo que estava lá, né? Ele não diz para ele só assim: tenha cuidado com a avareza. Ele não fala para aquele homem diretamente, ou tão somente. Ele fala para todos. Ele chama todo mundo: cuidado. Isso aqui é uma boa ocasião para ensinar para vocês um negócio muito importante. Cuidado com a motivação do coração de vocês. O que tem motivado o coração de vocês? E às vezes a motivação é o problema e não a causa, não a injustiça em si. É a motivação de querer uma prosperidade a qualquer custo, uma estabilidade, uma facilidade, ainda que isso cause ofensa e mágoa em outras pessoas. Esse é um problema muito delicado, uma das nossas motivações. E muitas vezes a falta de zelo, de cuidado para com isso, traz estragos para o Evangelho. O apóstolo Paulo, mais uma vez, né, lembrando algo do qual ele trata, né, naquela mesma primeira carta aos Coríntios, há um momento naquela carta em que ele vai tratar de irmãos que estavam tendo conflitos entre si, brigas, e essas brigas estavam chegando num ponto tal em que eles estavam indo à justiça comum, à justiça secular, para resolver suas pendências. E Paulo vai dar uma dura na igreja e dizer assim: peraí, mas não tem juízes entre vocês que possam resolver isso? Não tem gente madura na igreja? Não tem presbíteros nessa igreja que possam sentar com essas pessoas e resolver as pendências que vocês têm entre vocês? Vocês não sabem que com isso vocês estão envergonhando o nome de Jesus? A preocupação de Paulo era que esse tipo de disputa que estava acontecendo lá, a motivação deles era provar que eu estou com a razão, eu que estou certo, ele está errado, e eu vou até as últimas consequências para mostrar que eu estou certo. Era um orgulho, uma vaidade, que levava aqueles crentes até mesmo a apelar à justiça comum para defenderem a sua causa, em vez de tratarem aquilo internamente, dentro da igreja, por amor ao irmão, por amor à igreja do Senhor Jesus, por amor ao próprio Senhor Jesus e ao seu evangelho. Então, veja como uma motivação errada pode nos levar a um desvio tão grande, né? E é extremamente, realmente triste quando a gente vê esse tipo de coisa, né, acontecendo, muitas vezes, no meio da igreja. Eu já tive que arbitrar, né, de certa forma, ajudar pessoas, ambos crentes, que estavam tendo problemas de negócios entre si e tendo que tratar de coisas que estavam sendo defraudadas, né, por irmãos em Cristo. Extremamente triste, né, ter que ver irmãos que poderiam ter feito tudo em amor e tratado aquilo, chegando até o ponto mesmo de apelar para a justiça comum, para resolver os seus negócios mal resolvidos internamente. O Evangelho deve mudar a nossa vida de dentro para fora, mudando os nossos valores, mudando a forma como nós valorizamos as coisas, especialmente porque no Evangelho nós valorizamos mais do que tudo a glória de Deus, estamos altamente interessados nisso. Por estarmos altamente interessados nisso, nós temos que tomar muito cuidado com todo tipo de valor acalentado no nosso coração que nos desvie desse propósito. Então Jesus logo ele localiza o problema ali, sem entrar na particularidade da causa daquele homem. Ele localiza um problema, uma motivação. A motivação é a avareza, o amor pelos bens materiais. Esse amor, já é denunciado também na Bíblia em várias outras passagens, é um pecado que é, por vezes, equiparado ao próprio pecado da idolatria. Sim, porque
idolatrar, né, ou criar ídolos, não significa adorar tão somente imagens de deuses, de divindades, mas adorar qualquer objeto, qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus. Já constitui idolatria. Eu tenho pregado sobre os 10 mandamentos relacionados à adoração e tratamos disso lá no 2º mandamento especificamente, né? Não fazer para nós imagem de escultura, não tomar para nós qualquer objeto que entre em substituição a Deus, pervertendo assim quem Deus é, fazendo uma caricatura de Deus e adorando essa caricatura em vez de adorar o Criador de todas as coisas. Então Jesus detecta esse problema e ele usa esse incidente para trazer uma instrução agora para todos os seus discípulos e que serve para nós. Então ele o faz agora a partir dessa história, desta parábola. Ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Essa parte é interessante porque, de um certo ponto de vista, esse homem é um homem elogiável, de uma certa perspectiva. Ele é o que nós diríamos hoje um homem de sucesso. É um grande empreendedor. Diz que o campo dele deu uma super safra, né? Uma colheita muito abundante, né? Riquíssima. Então, de tal maneira que o surpreendeu até mesmo a ele. É claro que, como sendo uma história, embora ela tenha paralelos reais, né? Não é uma história real, mas como eu falei, a característica das parábolas, ela é possível de ser imaginada até mesmo por uma pessoa que não tem assim a vivência do campo, né, que vive do campo, que vive da colheita. Não é a minha realidade, não é a realidade, creio, de vocês também, mas nós conseguimos imaginar, fazendo paralelos, né, de alguma coisa que você investe, que você se dedica, você faz um esforço e você espera ser recompensado razoavelmente. De repente vem uma fortuna, vem um resultado assim inesperado. Foi muito mais do que você esperava. E esse homem, logo ele se vê, né, com um problema. Que a gente costuma falar assim, que tem problemas ruins, tem problemas bons, né? Sobrar coisa é um problema bom, mas é um problema. Como é que eu faço para estocar esse material? O que eu faço com essa colheita tão grande? Eu não estava esperando por isso. Eu não estava preparado para isso. Mas logo ele arrasou, né? A expressão diz, ele raciocina. Diz, eu já vou fazer o seguinte, eu vou derrubar todos os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores e aí vou recolher todo a minha colheita. Então, nessa linguagem simples, né, dessa perspectiva, você pode dizer, é uma pessoa de sucesso, é um empreendedor, é um sujeito que pensa no futuro. Ele está pensando, se eu não recolher esse negócio vai estragar, vou perder e tal, eu não posso perder essa oportunidade. E é um sujeito ousado, porque no primeiro momento quem o visse lá quebrando tudo, né, ia dizer, esse cara ficou louco, né? Tá quebrando os depósitos dele todo. Não, estou empreendendo, estou pensando no futuro. Isso implicava num gasto momentâneo. Você tem que pagar gente para desmontar aquilo tudo e pagar gente para remontar aquilo tudo. Mas ele fez os cálculos dele e viu que valia a pena. Alguém que é razoável, ele pensava, ele calculava. Então, ou seja, é um homem de sucesso. Dessa perspectiva, assim, ele fez tudo que poderia fazer. Ele tinha até, desse ponto de vista, virtudes que outros personagens bíblicos não tiveram. Por exemplo, um personagem não real, mas também parte de uma parábola de Jesus, que é aquele do jovem, né, dos filhos, né, do filho gastador, chamado filho pródigo. Um dos defeitos desse jovem, além da rebeldia contra o pai, foi que ele pegou os bens do pai e os gastou rapidamente. Ele
pegou lá os bens do pai, né, a sua parte na herança, conforme o próprio Lucas narra essa parábola lá no capítulo 15, ele não pega a sua herança e diz, vou fazer um investimento, vou aplicar aqui e tal, para viver o resto da minha vida tranquilamente, sem depender do meu pai, sem depender do meu irmão. Ele não faz isso, ele pega e dissipa tudo, gasta tudo de qualquer jeito, né, numa vida de promiscuidade, inclusive. Então, esse sujeito aqui dessa parábola, pelo menos esse defeito ele não tinha, né? Ele não estava pensando no futuro, ele estava dizendo, teve uma coisa, agora vamos gastar à vontade, vamos viver de qualquer jeito. Não, eu tenho que dar um jeito de usar o máximo possível desse recurso inesperado. Era um estrategista. Então, sabe, qual é o problema desse homem? Ele parece que fez tudo certo. Mas aí a parábola de Jesus continua, porque, veja bem, o foco de Jesus aqui na história, a gente tem que lembrar, né? São as motivações do coração. O problema não está exatamente nas medidas que esse homem tomou. Mas quais são as motivações do coração? Aí diz o versículo 18, e o versículo 18, versículo 19, né? É que vai denunciar essas motivações. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Então, o que está acontecendo aqui? A ideia da alma, né, da nossa interioridade. Então é esse homem olhando para si mesmo e dizendo para si mesmo, eu resolvi todos os meus problemas, agora eu posso aproveitar a vida tranquilamente. Veja bem, não é um homem como eu fiz o paralelo lá com o jovem lá da outra parábola, não é alguém que está planejando gastar com promiscuidade necessariamente, né? É o uso regular dos recursos. Mas o problema dele é que a sua referência é ele mesmo. Ele diz para a sua alma. Deus não entra nessa equação. Deus não entra nos seus planejamentos. Deus não se apresenta como referencial para a vida dele. O referencial era ele mesmo. Era a sua racionalidade, o seu empreendedorismo, a sua capacidade administrativa, a sua ousadia de até mesmo tomar decisões e posições radicais que pudessem fazê-lo aproveitar o máximo daquela grande oportunidade que se apresentava a ele. Então, era ele. E Deus não entra nesta equação, Deus não entra nesse cálculo. Do ponto de vista humano, ele estava fazendo tudo certo, mas devemos lembrar, né? Jesus veio para trazer o reino de Deus para nós e mostrar que todos os nossos projetos, ainda que humanamente eles se concretizem, se realizem, se os nossos projetos não apontam para o reino, não se alinham no reino, não estão envolvidos pelo reino, eles são em si mesmos projetos fracassados. Eles estão fracassados. E curiosamente, Jesus, nessa parábola, é uma das poucas parábolas em que Deus aparece de forma explícita, clara. Como eu falei, né? Geralmente nas parábolas Jesus contava assim, o reino de Deus é semelhante a uma semente, o reino é semelhante a um jeito que sai espalhando, né? E ele não usava o nome Deus. Em geral, Jesus não usa o nome Deus em parábolas. Deus não aparece na maioria das. Esta aqui é uma exceção. E por isso ela tem um interesse particular nesse ponto. Porque Jesus tem que colocar Deus nessa parábola. Por que ele tem que colocar Deus? Justamente para fazer o contraste. Qual é a referência do coração desse homem? Era ele mesmo. E ele poderia ter morrido como se Deus nem existisse. A questão é que Deus de fato existe. Deus não é retratado na Bíblia como uma possibilidade. Deus é retratado na Bíblia como uma realidade. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Deus é a referência de tudo que há no mundo. Tudo aquilo que vai contra o caráter de Deus é retratado na Bíblia como pecado, uma afronta ao Criador. E mais, esse Deus, devido às suas qualidades, sendo uma delas, né, um dos seus atributos,
a sua perfeita justiça, o levará a chamar todas as suas criaturas que foram especialmente criadas por ele, a sua imagem e semelhança, portanto dotados por Deus de uma missão, né, de representá-lo, chamar todas elas a ajustar contas do que essas pessoas fizeram com essa imagem e semelhança no qual foram criados. Os dons, as dádivas que recebemos do nosso Criador, o que fizemos com elas? Todos os nossos projetos estavam alinhados com o reino dele. Os nossos projetos tinham como alvo a glória dele. Porque mesmo que eles tenham sido, como eu falei, né, do ponto de vista humano, aqui secular, tenham sido totalmente aprovados, se a referência não é Deus e o seu reino, eles estão em si fracassados. Então, no ponto de vista humano, externo, alguém que olhasse aquele homem diria, esse homem é um vitorioso na vida. Se esse homem vivesse nos nossos dias, com certeza ele seria chamado para dar palestras. Em muitos lugares aí. Como é que você fez para ganhar tanto dinheiro? Né? Ensine para nós. Talvez ele escrevesse livros. Talvez ele criasse um curso. Talvez ele fosse um youtuber, né, que passasse dicas para as pessoas de como ser bem sucedido como ele foi, né? Como ser ousado, como ser corajoso, como ser um empreendedor. Mas aqui a referência não é o público, porque esse perigo está no coração de todos nós, né? Nós queremos para o nosso próprio prazer, para o nosso consumo, para a nossa satisfação. Essa é a referência que é lançada para nós. A referência dele vou viver longos dias agora tranquilo, só usufruindo de todo o meu projeto. Mas aí Deus entra na parábola, Deus entra nessa história, como em poucos lugares, né, em poucas parábolas Jesus o faz. Ele introduz a pessoa de Deus, porque aqui tem que estar claro que ele vai ser aquele diante de quem nós vamos comparecer e todos os nossos projetos vão ser desnudados. E a palavra de Deus para aquele homem não é a palavra de que ele receberia nos nossos dias como um grande empreendedor, um homem de coragem, um homem de ousadia, um homem bem-sucedido. A expressão que sai aqui da boca de Deus nessa parábola é louco. Louco. Como assim louco? Ele fez tudo certo. Talvez o filho pródigo lá da história de Jesus poderia ser chamado de louco. Até mesmo um homem secular, até mesmo um homem devasso, né, poderia dizer assim, cara é louco, né? Tinha um dinheirão lá e tal, gastou tudo com que não prestava, cara doido, né? Qualquer um facilmente identificaria na figura do filho pródigo um homem louco. Sem razão, sem juízo, né? Cara sem juízo. Não precisa ser crente para ter essa percepção desse filho da história contada por Jesus. Mas esse aqui, Deus chama alguém que todo mundo falaria, não, o cara foi um gênio, fez tudo certo. Mas a referência é o caráter sublime de Deus, é louco. É louco porque, enquanto ele estava falando para a própria alma dele, regala-te, come, bebe, Deus ele fala assim, sabe essa alma com quem você está dialogando aí, e está dizendo para ela que ela vai viver tranquila e vai ficar na vida fácil, essa alma vai ser tomada de ti. Essa vida com a qual você está dialogando, ela não é sua. Ela não pertence a você. Ela pertence a mim. Pertence a Deus. Então o homem conversava consigo mesmo, conversava com a sua alma, com a ideia de que eu estou no controle de todas as coisas, eu estou controlando isso aqui, eu estou conseguindo ajustar, aparece um contratempo, eu logo reverto a situação, eu me ajusto, eu me adapto e as coisas vão dar certo no final. E no final vai funcionar tudo. E Deus falou assim, você é louco. Você não está, de fato, usando a sua razão adequadamente. Porque a sua razão deveria estar alinhada com uma motivação, que é trazer glória para o meu nome. E uma razão que está assim alinhada, ela de fato consegue perceber a realidade de forma diferenciada.
séculos atrás, né, o século XVII, século XVIII, começou a surgir um movimento que se tornou muito forte na Europa, conhecido como Iluminismo. Iluminismo. Basicamente, o que o Iluminismo defendia, nas suas várias vertentes, é de que o ser humano ele é definido por uma faculdade que ele possui, uma qualidade que o ser humano tem em si mesmo. Essa qualidade é a razão. O ser humano é o ser racional. O homem era definido como um homem racional, dizendo que de todas as qualidades que temos, como emoção, a capacidade física, enfim, tudo, né, que nós podemos ter, é a razão que nos distingue dos demais seres, e essa faculdade, ela no seu estado puro, nos levaria a um progresso incessante. Ou seja, quanto mais o homem fosse racional, aderisse à sua razão, mais progresso ele teria na sua vida. Uma confiança absoluta na razão, como uma faculdade pura. Esses que assim defenderam essa história, rapidamente descartaram Deus, classificando a fé em Deus como algo incompatível com a razão. É algo irracional, porque Deus ele não pode ser colocado num laboratório, medido, pesado, dissecado como um sapo num laboratório. Então nós não temos instrumentos racionais, digamos assim, na nossa mente, num laboratório, para falar quem Deus é. Nós dependemos totalmente da revelação que Deus dá de si mesmo. E a ideia de revelação foi descartada. Então isso aí não condiz com o homem racional. É o homem lá dos tempos antigos que era atrasado. Era o homem lá dos tempos antigos que cria em mitos. Era o homem lá dos tempos antigos que usavam mal a sua razão. Que apelavam para a fé em Deus, a crença num ser superior. Então a razão, o homem racionalista lá do iluminismo foi jogando Deus para fora da sua vida e dizendo, a razão vai nos fazer vencer. A razão está intocada. E a fé bíblica sempre nos deixou muito claro que o ser humano, quando ele se afastou de Deus, ele sofreu uma avaria completa. O homem é retratado na Bíblia como alguém que está morto em seus delitos e pecados. Não há nenhuma faculdade em nós que está preservada dos efeitos da queda, dos efeitos do pecado. A razão não está intocada em nós. Sim, Deus, pela sua graça, ainda preserva em nós essas qualidades, mas elas estão afetadas pelo pecado. E a razão mostra como ela está afetada justamente nas motivações. Do ponto de vista racional, o homem dessa história fez algo correto. Ele fez os cálculos certos, ele fez as contas certas. Ele não era ruim de matemática, ele não era ruim de física, de biologia. Ele aparentemente dominava essas áreas do conhecimento e usou-as bem, inclusive para prover para si e para frente. Inclusive alguém que fez o cálculo lá, dizendo, olha, com o que eu tenho aqui, não preciso nem colher mais, não preciso nem plantar mais, eu posso ver o resto da vida só da renda dessa colheita que eu tive. Então era alguém que, do ponto de vista racional, ele fez tudo certo. Mas quando ele deixou Deus de fora da sua equação, como o iluminismo fez, deixou Deus de lado, o que ficou demonstrado é que ele era alguém que era louco. Ele não estava usando a sua razão adequadamente. Pelo contrário, a sua razão o estava motivando a se afastar mais de Deus, porque o fez perceber apenas os resultados imediatos daquela colheita. Mas ele não percebeu que o bem maior dele estava se perdendo, que era justamente essa alma que ele primava tanto, com quem ele tinha alegria de conversar e dizer, tá vendo, olha quanta coisa que eu fiz. Quer dizer, vai ser tomada de ti. E o que você tem preparado, tudo que você fez, vai ficar para quem? Para quem será? Né? Não vai ser para ti. Assim é o que entesoura, conclui Jesus essa parábola, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então a referência aí
das motivações, tem que ser Deus. Então, ser rico para com Deus, né? Ser rico não para comigo mesmo, como que achando que eu sou dono, que eu possuo, que eu tenho, mas rico para com Deus. E nesse sentido, qualquer um de nós pode ser rico para com Deus. Você não precisa ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, como foi esse personagem aqui da parábola. Aliás, pode até ser o contrário, né? Talvez do ponto de vista humano você não tenha nenhum resultado assim tão impressionante para dar para a sociedade. Talvez ninguém vai te convidar para dar uma palestra, ninguém vai querer que você seja um coaching dele para orientá-lo na sua caminhada, mas do ponto de vista de Deus você pode ser um homem, uma mulher de sucesso, se Deus for o seu referencial. Aliás, os grandes homens e mulheres de Deus da história da igreja eram, do ponto de vista humano, pobres, carentes de muitas coisas, muitos sem reconhecimento público, sem sequer diplomas, status, posses. Mas todos os grandes homens e mulheres de Deus foram distinguidos nisso, eram ricos para com Deus. Sabiam que aquilo que tinham para a glória de Deus e o vertiam para essa glória. Essa advertência também serve para nós, né? Que nós possamos também vigiar o nosso coração para que ele não seja a sua própria referência, mas a nossa referência seja o Senhor. Nós temos poucos minutos aqui e nós vamos gastá-los aqui para orar antes de encerrarmos essa nossa live, né? Eu vou pedir para Daniela fazer essa última oração, depois encerraremos com uma bênção final. Senhor, obrigada por nos ensinar. Nos guarda, Senhor, de confiar em nós mesmos, porque o Senhor diz: confia no Senhor e não se estribe no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Pedimos ao Senhor que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor nos capacite, Deus, a termos cada vez mais proximidade do Senhor, confiança no Senhor e proximidade com o Senhor, Pai. Sonda o nosso coração, vê se há em nós caminhos maus e nos guie, Pai, pelo caminho eterno. Nos livra, Senhor Deus, de construirmos deuses conforme a imagem e semelhança de tantas outras coisas que não te agradam. Que o Senhor seja de fato o centro, o dono, o Senhor da nossa vida, Pai. Nos capacita mesmo, Deus, a consultar o Senhor sobre os nossos projetos. Nos dê essa sensibilidade, essa percepção, Deus, todo o tempo, de que tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, Pai, precisa vir para o Senhor e precisa ser do Senhor. Oro, Deus, para que o Senhor possa tornar essa palavra uma palavra mesmo viva para nós. Que essa reflexão de fato possa estar povoando todos os nossos projetos, Deus. Oramos sim, Deus, para que no restante dessa semana a boa mão do Senhor continue nos conduzindo, Pai, em tudo que a gente precisar fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Eu tenho menos de um minuto aqui, apenas reforçar algo que eu comentei no momento de oração, na terça-feira. Nós estamos nos preparando para a retomada dos nossos cultos presenciais, que provavelmente vai acontecer já nesse próximo domingo, dia 14. Vamos dar esse aviso aí pelas redes sociais, especialmente com vários cuidados. Um protocolo vai ter que ser seguido. Então, preparem-se aí, recebam, e caso haja alguma dúvida em relação a esse protocolo, nós estamos à disposição para trazer esclarecimentos, tá certo? Então, possivelmente amanhã ou até o sábado a gente deve mandar as informações aí para os irmãos. Deus os abençoe, lhes dê um bom resto de feriado, em nome de Jesus.